Agora sim, a gente dá sequência ao nosso terceiro, último painel desse nosso Conecta, mas ainda vai ter mais coisa. Daqui a pouco teremos Fly falando sobre educação financeira, e esse painel vai focar na educação e formação para o futuro. Para conversar sobre isso, a gente recebe importantes lideranças locais que fazem um trabalho importantíssimo no desenvolvimento regional. Para conduzir esse evento, eu convido ao palco Leandro Raider, presidente da CIVA. E para compor esse painel, convidamos José Rogério Neto, presidente da FAA, Fundação Educacional Dom André Arcoverde, e Paola Tenchini, coordenadora regional do Sebrae RJ. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paola. Boa tarde, professor José Rogério. É um prazer muito grande poder estar fazendo essa mediação desse painel com vocês. Acho que falar de educação é falar de futuro, e é o que a gente precisa realmente discutir, não só para a nossa cidade, mas também para toda a nossa região. Se a gente visa algum tipo de crescimento e desenvolvimento, a gente precisa realmente focar no estudo. E o estudo que nós estamos falando aqui é o estudo de base, é o estudo lá da alfabetização, mas também do empreendedorismo nas escolas. Se a gente quer impulsionar o desenvolvimento aqui da nossa cidade e da nossa região, eu não tenho dúvida que a gente precisa investir cada vez mais na educação. E aí eu trago dois, posso falar, cases de sucesso, que é o Sebrae, que já vem desenvolvendo na área de empreendedorismo nas escolas, um programa incrível, e também a Fundação Educacional Dom André Arcoverde, através da liderança do professor José Rogério, com o projeto Idealize, que hoje tem como diretor o nosso amigo Tauber, que está ali presente também, e que vem impactando as cidades da nossa região, mas de todo o estado do Rio de Janeiro, com um programa realmente robusto de apoio à gestão pública dos municípios, para a gente poder melhorar o IDEB das cidades e também do nosso estado. Então, Paola e professor José Rogério, muito obrigado por aceitar esse convite, para a gente poder passar um pouquinho também para as pessoas o que o Sebrae e a Fundação têm feito. A gente que agradece, Leandro. Agradeço a oportunidade nesse momento importante para a Fundação Educacional Dom André Arcoverde. É uma iniciativa estratégica nossa, é uma nova mantida, uma nova instituição dentro do ecossistema da Fundação Educacional Dom André Arcoverde, que se chama Idealize, que é um grande pacto pela construção de uma educação pública de qualidade. Ninguém faz nada sozinho, e aqui eu quero fazer uma menção especial a uma rede que é parceira nossa desde o primeiro momento, que é a Rede de Valença, liderada pela secretária professora Renata Leite, que está com todo o time aqui da secretaria, que fazem um trabalho brilhante nesse processo de construir uma educação pública de qualidade. Parabéns pelo trabalho, eu tenho certeza que nós todos juntos poderemos entregar muito mais. E também agradeço aqui ao time do Idealize, o professor Taule, a professora Bárbara, o professor Mauri, que está chegando agora à Fundação Educacional Dom André Arcoverde desde o dia 1º/6, mais conhecido como ontem, vindo direto de Sobral para trabalhar em Valença. A gente está trazendo um sobralense legítimo, professor, diretor, coordenador pedagógico, secretário de Educação, diretor da Escola de Formação de Professores de Sobral, vai trabalhar aqui na Fundação para fortalecer nosso time. Professora Mônica, que é parceira e idealizadora desde os primórdios do Idealize, também parceira, e a professora Lucimere, todo o time aqui reunido para que a gente possa debater um pouco de educação pública de qualidade. Eu vou passar aqui já a palavra inicial para o professor José Rogério. Essa apresentação é a sua? É a minha. É a sua, né? Para que possa fazer uma rápida apresentação aqui para a gente do que a Fundação tem feito. E em seguida eu passo também a apresentação para a Paola, para que eu possa fazer algumas perguntas também e a gente possa dialogar sobre o futuro da educação. Perfeito, agradeço aqui a oportunidade e o tempo. Pessoal, comecei aqui minha apresentação com uma foto da torcida do Brasil. Mas eu tenho uma notícia, eu não vou falar sobre a Copa do Mundo nem a seleção brasileira. Eu vou falar de um tema aqui que, de alguma forma, aflige todos nós,
cidadãos brasileiros preocupados em construir um Brasil melhor. Mas se eu perguntar a qualquer um de vocês se o Neymar foi convocado ou não para a Copa do Mundo, eu tenho convicção, todos vocês saberão a resposta. No entanto, quando eu pergunto quantos brasileiros de 7 anos são alfabetizados, provavelmente poucos de vocês saberão a resposta. E aqui é um número alarmante da educação brasileira, e a gente chega a um número estarrecedor, que somente 6 de cada 10 crianças são alfabetizadas na idade certa. Então, uma criança hoje, 4 crianças de cada 10 chegam ao 3º ano do Fundamental 1 sem saber ler e escrever. E, sem dúvida nenhuma, a gente entende, a pesquisa científica mostra isso para nós, que uma criança que não sabe ler e escrever aos 7 anos de vida, com certeza, terá o seu futuro comprometido. E é essa realidade que impera no nosso país, infelizmente, comprometendo as futuras gerações, o desenvolvimento, a prosperidade, um país mais justo, que todos nós, de alguma forma, almejamos para o nosso próprio país. Uma tragédia silenciosa que define o país que seremos amanhã. Aqui eu trago dados que reiteram esse processo. 2 em cada 3 estudantes com aprendizagem abaixo do esperado ao final do ciclo de Fundamental 1. 2 de cada 3 com aprendizado abaixo do mínimo desejado. Finalizando o Fundamental 2, a gente tem um número que é estarrecedor tanto quanto. Somente 16% das crianças, ao final do Fundamental 2, têm conhecimentos mínimos de matemática. Somente 16% das crianças que finalizam o Fundamental 2 têm conhecimentos mínimos de matemática. Quando finaliza o ensino médio, a tragédia é ainda maior. Somente 5% dos nossos estudantes de escolas públicas que finalizam o ensino médio têm conhecimentos mínimos em ciências exatas. Tragédia anunciada. Quando a gente sai uma reportagem sobre o desempenho do Brasil no PISA, muito provavelmente não fica nem 1 hora na primeira manchete dos principais formas de comunicação do país. Rapidamente, aquilo já vira uma notícia que é pouco lida, pouco entendida, pouco compreendida, mas o Brasil figura nas últimas posições em qualquer avaliação internacional que mede a eficiência da educação pública brasileira. O que, para nós, que queremos construir um Brasil melhor, que queremos construir a nossa cidade melhor, queremos construir um estado do Rio de Janeiro melhor e queremos construir um Brasil melhor, logicamente, que é incoerente. Eu não consigo pensar numa cidade melhor, num estado melhor, num país melhor, sem ter educação pública de qualidade para ser a base, o alicerce de transformação social das nossas futuras gerações. Aqui eu trago um dado que é vergonhoso para o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro foi o único estado da federação desse país a não fazer uma alteração na lei do Fundeb em 2026, e o estado do Rio de Janeiro perdeu 117 milhões de reais que seriam injetados nas redes municipais para fazer gestão da educação pública. Foi o único estado da federação. E aí eu trago um outro resultado que é triste para nós, que nascemos no estado do Rio de Janeiro. Além de ter perdido os 117 milhões por não ter feito um projeto de lei, depois encaminhado à ALERJ para aprovação e depois sanção do governador, nós perdemos 117 milhões em 2026, saiu uma notícia agora recente, onde que o estado do Rio é o estado que mais investe por estudante da rede pública e, infelizmente, pasmem, nós somos o penúltimo no IDEB, penúltimo. O estado da federação, um estado pujante como o nosso, segundo maior mercado consumidor desse país, estado que tem que estar na frente desse processo. Em 12 anos, nós saímos aí de 4º lugar para penúltimo, considerando o estado do Brasil. Então, são resultados que nos entristecem nesse processo. E por que eu trago esse contexto? Eu acredito que nem todos conheçam, infelizmente, esse contexto caótico da educação pública brasileira. E eu queria trazer um dado, que realmente ele é um dado motivador. Hoje eu comentei aqui mais cedo que a Fundação Educacional Dom André Couveiro é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 1965, com finalidade social, de construção e desenvolvimento do mundo melhor, tem hoje 2.300 colaboradores diretos numa cidade de 72 mil habitantes. E fazendo uma análise fria dos números, 75% dos colaboradores da Fundação Educacional Dom André Couveiro, seus filhos estão em escolas públicas. Eles trabalham comigo diariamente.
Eu chego na instituição e 75% dos filhos dos meus colaboradores estão em escolas públicas. Imagine que 40% dessas crianças não são alfabetizadas na idade certa. Finaliza o ensino médio, somente 5% têm conhecimento mínimo em ciências exatas. É a receita do caos, é a receita da desconstrução, é a receita da pioria. Em vez de construirmos um mundo melhor, a gente está construindo um mundo pior. E não é pouco pior, não, é muito pior. E aí, nesse sentido, logicamente, num contexto global, educação pública precisando de ser refundada nesse país, os colaboradores da Fundação Educacional Dom André Arcoverde, que trabalham diariamente e constroem essa instituição a cada dia melhor, os seus filhos estão na escola pública, a gente pensou, a gente precisa de um pacto, a gente precisa participar dessa equação. E foi ali em 2022, preparando, planejando os próximos 10 anos da Fundação Educacional Dom André Arcoverde, que a gente cria o Idealize, um pacto pela construção da educação pública de qualidade. Então, esse pacto ele surge do caos total da educação pública brasileira, e isso não é culpa do governo federal, do governo estadual, do governo municipais, é uma conjuntura de fatores, e os resultados estão aí para mostrar que realmente não vem bem, e a gente tem uma dependência muito grande, porque a grande maioria das nossas crianças estão em escolas públicas. Então, a gente entendeu, como fundação, que nasceu para transformar a vida das pessoas, que a gente precisava participar, de alguma forma, desse processo. Não mais sabendo disso tudo e não tendo nenhuma ação prática de transformação. Porque a gente acredita que o protagonismo de construção, de mudança, ela está com a gente, que a gente faça na nossa esfera individual. Então, a gente criou um projeto, que lá atrás começou como projeto, hoje é uma entidade, uma instituição, que chamou desde o início Idealize. E a gente vem trabalhando com as redes. Então, hoje a gente tem 8 redes em processo, né, e uma rede especialíssima para nós é Valença, que também vinha sofrendo muito com os indicadores educacionais, né, a alfabetização estava abaixo de 60%, e num primeiro ano de governo já vem um crescimento importante de mais de 10,3 percentuais, 10,3% na eficiência do processo de avaliação, um trabalho belíssimo da secretária e de toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, de todos os educadores envolvidos nesse processo, porque, com isso, a gente vai aumentando a qualidade da educação pública, a eficiência no uso do recurso público e, sem dúvida nenhuma, impactando as crianças, que são a grande motivação de existir o processo educacional. E aí, a Fundação cria o Idealize, a gente desenvolveu um método, que é o Idealize, do mesmo nome. A gente usa o nome Idealize e o método chama Idealize, onde é a inspiração de várias boas práticas, de vários cases, tanto nacionais como internacionais, e o principal case nacional é o case de Sobral, no qual a gente visitou, emergiu, fomos várias vezes, nosso time técnico, para que a gente pudesse constituir uma identidade do nosso projeto. É um método inspirado no PDCA, que é um método tradicionalmente mais utilizado mundialmente para a gestão de problemas complexos, e a gente sabe que a educação é um problema complexo. A gente adaptou a um cenário educacional, criamos o método, e hoje a gente vem levando esse método para dentro das escolas, para dentro das redes educacionais públicas. A gente tem 3 verticais de atuação, uma é consultoria de gestão da aprendizagem, propriamente dito, que é o que a gente sabe fazer, a gente sabe utilizar o mesmo recurso com maior eficiência para que a gente possa gerar mais aprendizagem. Uma plataforma educacional robusta, onde a gente tem uma série de tecnologias, inteligência artificial, para que possa acelerar a geração desses resultados, e uma escola de formação na qual o professor Amaury está chegando de Sobral para nos ajudar na consolidação dessa escola de formação para professores do Brasil inteiro. É um projeto que nasce em Valença, mas com uma ambição enorme. A gente quer atuar no Brasil todo, a gente não tem fronteira, e a gente quer ajudar, com protagonismo, a transformar a educação pública brasileira. Aqui um pouco dos números que a gente já tem nesse pouco tempo de atuação. A gente hoje atua em 8 redes, temos 3 em processo de contratação direta, são 6 municípios do estado do Rio de Janeiro, 2 no estado de Minas Gerais, já são quase 60 mil estudantes impactados pelo método Idealize nesses pouco mais de 2 anos de atuação. A gente sabe que a gente pode muito mais e a gente tem muita vontade de ajudar a transformar a educação pública. A gente tem 3 fontes de financiamento,
Hoje, a gente tem muito recurso da própria fundação investindo nesse processo de time, desenvolvimento de método, conhecimento, para que a gente possa dar robustez, desenvolvimento da nossa plataforma. A gente vem, de alguma forma, captando recursos com a iniciativa privada, porque é muito fácil a gente falar dos problemas, mas o que eu falo, individualmente ou coletivamente, a gente pode ser protagonista na solução e na construção das soluções. E o Idealize é um método de solucionar problemas, e é um método de solucionar o problema da educação pública. Então, a gente chama o parceiro, você, entidade privada, você quer colaborar para que o seu filho do seu colaborador tenha uma educação melhor, apoie o nosso projeto, que a gente vai amplificar a atuação do nosso projeto e a gente, com certeza, vai dar condições para o filho do seu colaborador ter vida digna dentro de uma escola, que ele vai sair daquela escola tendo aprendido a ler e escrever as operações matemáticas para que ele possa sonhar. Porque uma criança que não sabe ler e escrever aos 7 anos de vida, ela perde a capacidade que é mais nobre do ser humano, que é a capacidade de sonhar. E é isso que a gente está matando as nossas crianças. E uma terceira fonte de custeio é o próprio recurso público por meio de contratações diretas. Não existe negócio próspero no município que não educa sua gente, isso é premissa básica de existência. O trabalhador de amanhã, que estarão sentados, operando as suas indústrias, as suas lojas, os seus comércios, as suas instituições, eles estão hoje nas escolas públicas. O cliente de amanhã, que vai ajudar a comprar o nosso negócio, para que a gente possa movimentar o nosso negócio, está hoje na escola pública, e o futuro dos nossos negócios está hoje na escola pública. O Idealize é o grande compromisso da Fundação Educacional Dom André Arco Verde com o futuro. E eu finalizo a minha apresentação com uma pergunta. Esse é o compromisso da nossa fundação, com recurso próprio injetado na educação pública. A gente não precisava fazer isso, a gente não é obrigado a fazer isso. A nossa filantropia é por meio do programa de bolsas, são mais de 50 milhões revertidos à sociedade por meio do programa de bolsas. Só que a gente entendeu que a gente não podia saber dessa realidade da educação pública e ficar parado, estático, achando que o governo sozinho, federal, estadual e municipal, resolveria o problema da educação pública. Esse é o nosso compromisso na construção de um Brasil melhor. E eu deixo essa pergunta a cada um de vocês, individualmente ou coletivamente, em qualquer instituição que vocês representem. Qual vai ser o de vocês? O compromisso da Fundação é ajudar a construir uma educação pública de qualidade. Professor José Rogério, muito obrigado aí pela sua fala. E você traz assim dados realmente alarmantes da educação pública na nossa cidade, na nossa região, no estado e também no Brasil. E eu sempre, desde o início do Conecta, eu falei que deveria ter um painel sobre educação, porque eu não acredito em nenhum tipo de desenvolvimento que não passe pela educação, né? Em nada, em nenhum projeto. Tudo que for discutido aqui tem que ser falado de educação, porque é onde a gente vai estar plantando a nossa sementinha do futuro. E esses dados realmente deixam, eu acho que tem que deixar a gente incomodado, né? A gente não pode olhar para todas essas informações de como se encontra a nossa cidade, o nosso estado. A gente saber que o estado do Rio perdeu 117 milhões é uma covardia com uma educação pública que já é tão sucateada como a do nosso estado. É duro a gente ver essas informações, mas é a realidade, e que aonde, né, o poder público ele tem que realmente, de fato, ter mais atenção com a nossa educação. Antes de passar para a apresentação da Paola, só te fazer uma rápida pergunta. A Fundação é uma instituição privada, né, do interior do estado do Rio de Janeiro. O que fez com que vocês entrassem nesse campo da educação? O que motivou a Fundação a querer, de alguma forma, contribuir com uma atividade de educação, contribuir com a gestão, né, educacional no poder público? Que isso realmente não é comum, né? Como o senhor falou, a gente tem outras contrapartidas por ser uma fundação, mas não necessariamente você tem que atuar na educação pública e na educação básica. O que motivou a FAA a entrar nessa área? É uma conjuntura de fatores, mas em 2021 para 2022, a gente fazia o plano estratégico FAA 70 anos, que vai ser em 2035.
E, naquele momento, a gente fez uma rodada com especialistas do Brasil todo para entender um pouco o cenário mercadológico, o cenário de país, socioeconômico, perspectivas, né? Aí vem pirâmide social, desenvolvimento, envelhecimento da população, nascem menos crianças, ensino superior, de certa forma, questionado, não a nível nacional, mas a nível mundial, sobre a importância do ensino superior. E, dentro desses dados, a gente ficou realmente, quando a gente fez um mergulho profundo, os dados da educação pública brasileira, eles chegam a ser vergonhosos. Quando a gente faz qualquer comparação com qualquer país desenvolvido, as nossas crianças aprendem muito pouco. E a gente sabe que é um mundo fortemente impactado pela tecnologia, inteligência artificial, robótica, automação dos processos, mudanças tecnológicas muito aceleradas, e todo esse embasamento, ele parte de um processo onde leitura, interpretação de texto e conhecimento profundo das operações matemáticas são fundamentais para a inserção. Então, a partir do momento que você casa esses fatores, a gente entendeu que o maior desafio do país, Brasil, é a educação pública. E, nesse sentido, a gente não podia, como uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, que nasceu para transformar a vida das pessoas, não participar ativamente de um processo de solução. Nós somos ambiciosos, porque a gente está em Valença, mas a gente quer ser protagonista a nível nacional. A gente sabe que o conhecimento que a gente desenvolveu aqui ao longo dos 60 anos, mas todo aquele sprint que a gente teve para aprofundar nessa temática, nós temos um conhecimento importante e valioso que pode ajudar o Brasil a construir uma educação pública de qualidade. E, logicamente, que a gente vai ser apoio, porque, fundamentalmente, a gente precisa das redes. E um exemplo prático disso é quando a rede de Valença, em 2025, assumiu o desafio de construir uma educação pública de qualidade e abriu para que a gente pudesse ter um projeto de colaboração extraordinário, onde a gente está colaborando desde o primeiro dia, 1º de janeiro de 25 até hoje, de forma ininterrupta, e ajudando a construir uma educação pública de qualidade. Mas, sem dúvida nenhuma, fundamentalmente, é quem está lá na ponta, é o professor com o estudante fazendo toda essa transformação. Então, o que motivou a gente é porque é o principal desafio de construir um Brasil melhor. Sem educação pública de qualidade, infelizmente, a gente vai continuar chorando e vendo o nosso país, que tem tanto potencial, tanta riqueza, a ser um país subdesenvolvido. Professor José Rogério, muito obrigado. Paola, minha amiga, também tem um tema muito relevante, né, que é a educação empreendedora, né, e a gente sabe que se as nossas crianças também não aprenderem a ler e a escrever na idade certa, dificilmente elas vão conseguir desenvolver qualquer tipo de raciocínio e comportamento empreendedor. Então, realmente é uma rede que precisa se conectar. Então, esse tema é muito relevante também para nossas escolas públicas e também para nossas escolas privadas. Bom, educação empreendedora, de tudo que o Sebrae faz, talvez seja a parte que mais me emociona, tá, Leandro? Porque quantos de nós temos aí no nosso ecossistema familiar crianças em idade escolar e a gente pergunta para elas o que elas querem ser quando crescer? Quantas respondem que querem ser empresários? Né? Então, eu acho que falar de educação empreendedora é tocar um pouco nessa ferida. Né? O Zé Rogério trouxe dados alarmantes, preocupantes, num estado próspero, né? Um dos maiores estados do país. E como que esse tema nasce lá com essa criança? Está tudo bem ela querer ser médica, advogada, engenheira, e ela também perceber que nessas profissões em que ela sonha, ela também pode prosperar sem ser necessariamente empregada. Né? E a gente tem inúmeros desafios. Na escola pública, a gente tem praticamente 100% das famílias no Bolsa Família, né? E como fazer com que essas pessoas saiam dessa base da pirâmide com perspectiva de sonho, com projeto de vida. E talvez a educação empreendedora seja essa vertente transversal, sabe, Zé Rogério, onde a gente consiga transportar
um pouco esse sonho, que se não der certo, se ele não conseguir ser médico, ainda assim ele pode aprender, por exemplo, uma ferramenta online, ele pode usar o Google que está no celular dele, ele pode empreender, ele pode viralizar e ele pode ganhar dinheiro. Né? Então, eu acho que a fala nossa aí hoje é sobre isso, e isso acontece no território, nas cidades, e a gente acredita que todo CNPJ tem um CEP. Por isso é tão importante desmistificar um pouco a educação empreendedora desde a base, desde o primeiro ano do ensino fundamental. Porque o território, ele é vivo, ele é diverso, ele é pulsante, é onde a vida acontece, é onde a economia gira, é onde essa cultura floresce e tudo se transforma. Mas a pergunta que fica paralela, né, a esses desafios educacionais é: por que, mesmo com tanto esforço, as coisas ainda continuam difíceis para os pequenos negócios? Será que talvez falte nascer uma geração toda que entenda que gerar negócios faz com que eu desenvolva novos projetos de vida e tire muitas pessoas de zonas de vulnerabilidade? E aí, no nosso caso, o Sebrae, a gente entendeu que não bastava só olhar dentro da empresa, né? A gente nasce com o desafio de desenvolver a pequena empresa, que é o maior volume no país e é o maior empregador hoje, né? Mas que a gente precisava olhar um pouquinho da porta para fora. E é isso que a gente tem feito hoje, quando a gente fala de desenvolvimento territorial. A educação empreendedora, ela nasce muito nos processos universitários aqui, ou seja, como fazer com que o jovem, né, Everton, que trabalhou muito essa pauta no Sebrae, como o jovem poderia despertar para isso, mas hoje o nosso olhar é muito maior, né? A gente entende a educação empreendedora como esse conjunto todo que tanto foi falado nos primeiros painéis, né? Ou seja, como é que a gente trabalha a revitalização de centros urbanos, planejamento de cidade, produtividade, como é que a gente trabalha o mercado das pequenas empresas, quando a gente está aqui com a rodada acontecendo em paralelo, mas a gente entende também que a ausência de educação empreendedora na formação dos jovens ajuda a aumentar esse déficit e esse desafio que, no final, é o município e são as lideranças locais que acabam tendo que resolver. E aí, não vou falar mais de tendências, acho que o Zé trouxe bastante. E a pergunta que fica é: como é que a gente encara esse tipo de desafio? No Sebrae, do nosso ponto de vista, hoje a gente está atuando em todos esses eixos, né? Em ambiente de negócio, dentro do poder público, quando a gente provoca o deputado e o prefeito a implantar plataforma de inovação. Mas hoje eu quero me dedicar aqui à cultura empreendedora e ao ecossistema de inovação, que eu acho que esses temas, né, eles andam em conjunto. Fiquei muito feliz de ver que o Idealize gera um plano, né, de inovação. Eu vou falar um pouquinho como é que a gente pode se conectar nisso. E é esse protagonismo local que determina a continuidade das ações de desenvolvimento. Tudo que a gente constrói de educação empreendedora hoje é baseada diretamente no aluno e ela é fundamentada no professor, né? Ele é o grande arquiteto e esse grande protagonista para desejar olhar para esse novo mundo da inovação, para esse novo mundo da educação empreendedora, nesse lugar onde ele pode induzir esse processo. Mas, para que ele induza, ele precisa se permitir conhecer a educação empreendedora e o quanto ela é capaz de transformar. Tá? Aqui eu vou passar um pouquinho, que é o... Eita, travou. É o ambiente de negócio. O que a gente faz quando a gente trabalha a cultura empreendedora? A gente faz empreendedorismo nas escolas e universidades, a gente vai apresentar o método do Sebrae, ele é 100% gratuito para escolas públicas, privadas, universidades públicas e privadas. A gente entrega todo um projeto pedagógico, né, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, onde a gente consegue, primeiro, trabalhar esse professor para que esse professor consiga avançar com esses alunos. E o epicentro da metodologia é focada em
projeto de vida, né? Ou seja, como que ele constrói esse olhar do sonho do futuro. A gente também fala de empreendedorismo feminino. E, no ecossistema de inovação, a nossa função é entrar na educação, em todas essas fases, despertando no aluno o aspecto da problematização, da solução, de como ele se coloca nesse novo universo a partir da resolução de problemas. E a gente acredita, né, que a evolução dos pequenos negócios ela está diretamente relacionada a esse processo de educação e inovação diretamente nas escolas. Então, hoje, a gente foca nesse trabalho de identificar oportunidades, existem projetos transversais. A região serrana aqui do Rio é uma referência para a gente. Cordeiro é um município, Zé, que faz 100% da educação empreendedora com a gente, foi referência nacional. A gente trabalha nesses 3 pilares. Entender o empreendedorismo como um campo do saber, né? Que é isso, é o professor, são os pedagogos, toda a equipe técnica disciplinar, entender que, sim, ela faz parte da grade. Como educação financeira, está aí o Fly, né? Como educação financeira deveria ser, né? Precisa aprender a controlar o dinheiro, sim, no primeiro ano do ensino fundamental, né? Desenvolver habilidades para atuar com autonomia, porque a grande vantagem do empreendedorismo é o aluno ser capaz de desenvolver o comportamento empreendedor. As 10 características empreendedoras estão no campo da Unesco entre as 20 competências do milênio. Mas a gente não está falando disso, né? A gente não está fazendo com que esse aluno entenda que, mesmo que ele não seja empresário, só o fato dele exercitar as 10 características empreendedoras, ele vai ser um excelente funcionário onde ele estiver, independente da renda que ele tenha ou da condição social da família dele. E a gente estimular aprendizado prático com questões reais. Então, hoje a gente tem disponível, eu vou disponibilizar, tá, Leandro, para vocês publicarem no site da CIVA, se o Robson, né, quiser disponibilizar lá no site da FACERJ, a gente tem um guia exclusivo para secretários de educação, com todos esses programas pedagógicos, que também podem ser transversais ao Idealize, tá? Todas essas metodologias estão disponíveis para serem incluídas nesse plano de ação. E a gente queria também trazer uma reflexão, que eu acho que é importante, né? Você falou da legislação que o Rio de Janeiro perdeu. Hoje, o Rio de Janeiro é o estado mais deficitário em legislação de implementação de educação empreendedora. E por que isso é tão importante? Porque, se eu tenho um município com a legislação regulamentada, como acontece em Minas Gerais, como acontece no Ceará, né? O próprio SEBRAE atua fortemente. Eu estive no Ceará uma semana, ano passado, eu vi essa transformação em loco, né? Então, assim, o quanto a legislação força com que o município entre com educação financeira, com empreendedorismo, como força de lei. Porque não basta a gestão de agora, entender que é importante, a gente vai lá, capacita todos os professores da rede, só que isso não está regulamentado como uma função. Então, fica dependente de processo pedagógico, fica dependente do desejo da secretária manter. E, se essa secretária sai, isso se perde e deixa de ser contínuo. Então, eu quis trazer o guia aqui, a gente vai deixar disponível, tá? A gente tem todo o portfólio de educação empreendedora do SEBRAE, que eu não vou detalhar aqui, que ele é enorme, porque ele fala com todas essas fases, mas ele está disponível aí para consulta nos 3 lugares, né? A gente tem hoje todas essas metodologias gratuitas sendo disponibilizadas. Só no ano passado foram mais de 120 mil alunos atendidos pela Escola de Negócios. E eu trouxe aqui o exemplo do GEP, né, que é o nosso curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos, né? Ou seja, a gente entra, capacita o professor, entrega toda a metodologia pronta, que já são todos esses livros aqui que vocês estão visualizando, identidade visual dentro da escola, que esse ano foi esse painel das supercompetências empreendedoras, gratuito.
gratuito para ser implementado. Tá? E a nossa atuação girou em torno, no GEP, esse ano, de 40 mil alunos. A gente tem um convênio com a Secretaria de Estado, né, de Educação, então a gente fica muito feliz de implantar o GEP no contraturno das escolas estaduais. É um material de altíssimo nível, tá? Inclusive com a plataforma online que o aluno passa a ter acesso, então todo o arcabouço aí tecnológico está disponível para os municípios. A gente tem outros aqui, que eu não vou citar, plano de aula, o painel que eu já falei, livro de histórias para as crianças, curso EAD de educação empreendedora, seja para o professor como para o aluno. A gente, há 2 anos, lançou o Programa de Gestão Escolar. A gente teve a felicidade de, no estado do Rio, piloto ser Volta Redonda. Hoje, a gente já está na 4ª turma. É uma cidade grande, né? Aqui, a maior cidade da região. A gente tem 120 diretores já capacitados. É um MBA, tá, para esses diretores, só que eles fazem de forma coletiva e eles vão construindo as ações juntas, o que serviu muito para a gente assim, integrar mais as escolas. A gente lança, o próximo município é Piraí, que a gente vai fazer esse trabalho esse ano. Tá? E o curso de gestão educacional para a prática empreendedora, porque esse diretor precisa ser... A gente tem a felicidade de ser referência no Estado, junto com a região serrana, no PDDE, no programa Dinheiro Direto nas Escolas, né? Que é um recurso que a escola tem. O Leandro teve lá na formatura, né, com a gente. É um recurso que a escola tem, disponível para contratar o pai do aluno, o MEI. E, muitas vezes, a escola está com problema na janela que emperra, no ventilador que não funciona, e a gente sente muito orgulho de ter feito isso em 8 municípios, a partir do programa de gestão escolar, e a gente sai de um nível de execução de 20% de um orçamento de 4 milhões na região como um todo. Para a gente, agora, dezembro do ano passado, a gente chegou a atingir 55% de compras locais, porque o diretor tinha medo de prestar contas. É o CPF dele. Não tinha sequer processos montados que dessem segurança para esse professor. E a gente ficou 9 meses em 300 escolas aqui da região, fazendo esse trabalho de formiguinha, lá com as secretarias de educação e com as diretoras, colocando dinheiro na conta do pai do aluno, né? No pai do aluno. E a gente precisa chegar a 100%, porque o orçamento das 12 cidades da região esse ano beira a 9 milhões. Né? E 50% disso ainda está sendo devolvido, né? Com tantas necessidades e com tantos desafios que a escola tem. E, na educação superior, a gente também tem toda essa grade que apoia, né, todos os cursos universitários a transversalizar o empreendedorismo nas suas matrizes. Tá? E eu queria encerrar com a inovação, que eu acho que é um tema ainda nevrálgico dentro da universidade. A gente tem um case aqui na região, onde a gente juntou 3 universidades de Volta Redonda, a FOA, a UGB e a UF, na mesma mesa, para construir o primeiro hub de inovação municipal. E ele hoje é fundado por 11 entidades, o SEBRAE é uma delas, a Firjan, e liderada pelo poder público. Né? O que a gente está fazendo no Vírgula? A gente está disseminando a inovação que acontece desde as escolas básicas até a universidade. Então, se a gente está falando de educação, e se a inovação está tão acelerada nos seus processos mundiais, a gente precisa trazer isso um pouco mais para os processos de gestão escolar. E eu queria encerrar a minha apresentação. Não está entrando o play por aqui. Não, espera só um minutinho. Esse vídeo... Só um minutinho. Rado, segura ele um pouquinho. A gente veio aqui hoje para te fazer um convite. Consegue segurar ele um pouquinho? Quando a gente inaugurou o Vírgula, a gente fez o primeiro trabalho dentro das 4 universidades, com mais de 450 alunos, discutindo o que era inovação e quais eram os problemas que eles gostariam de ver resolvidos em Volta Redonda. Esse vídeo a gente transformou no manifesto do Vírgula. Tá? É o vídeo que embasou
toda a construção metodológica e os recursos. A gente já está no 2º ciclo na FAPERJ, tá? Que financia 70% do projeto e o restante com as outras instituições. E hoje a gente está falando de robótica, de programação, de uma série de cursos. Quem estiver em Volta Redonda, no Shopping Parque Sul, né, ele fica do ladinho ali do Outback. Imagina levar a inovação e levar as escolas para dentro do shopping, para mostrar para a sociedade que, sim, é possível fazer empreendedorismo, é possível inovar na educação e para a educação. Tá bom? Esse vídeo foi roteirizado, construído por eles em uma maratona de ideias que a gente tem muito orgulho de entregar junto com as 3 universidades e a prefeitura. Pode soltar. Radum, a gente veio aqui hoje para te fazer um convite. Radum, um convite para repensar a inovação que está aqui. Que vive nos negócios e nos estudos, que acontece de dia e de noite, que é movimento e pausa, que representa o artesanal e a tecnologia, que está no passado e no futuro, que vibra ao redor do mundo, de todo mundo. Radum é um convite para redescobrir a inovação que te rodeia, aquela que está presente no cotidiano e também na sua imaginação, Aquela que traz a criatividade e faz tudo ir muito mais longe. aquela que é inspiração pura e a maior prova de transformações concretas. Radum é a ousadia de quem está sempre experimentando. É a coragem de todos os empreendedores nos seus negócios. É a empatia de quem muda vidas. É a parceria que traz o surpreendente. É a originalidade de fazer sonhos acontecerem. Radum, ou se lido ao contrário, significa mudar. Mudar ideias sobre inovação, que pode ser concreta ou abstrata, que pode acontecer sozinha ou em conjunto, que pode contemplar todas as nuances e gradações. Mudar percepções sobre a inovação, compreendendo que não é só para quem já empreende, é para todas as pessoas com todas as trajetórias. Mudar sensações sobre a inovação, aprendendo que dá para ir além da melhoria, que pode ser pura criação, invenção, o pioneirismo de uma região. Mudar emoções sobre a inovação, percebendo sua vibração. Essa energia transformadora, revolucionária, disrupção. Você consegue sentir? Radum está em você. Radum está em você. Eu acho que isso é um exemplo pertinho da gente, que mudar depende de nós, né? E o protagonismo, como o Zé falou, como o Leandro falou, é da sociedade, é a gente que vive aqui, são vocês que vivem nessa cidade. Eu não sou moradora daqui, mas eu sou moradora da região. A gente atende de Vassouras a Itatiaia, então também me sinto cidadã de Valença, e eu creio no poder de transformação das pessoas que estão aqui nessa sala, né? Para que a gente, como o Zé disse, no nosso lugar, do tamanho, do jeito que a gente pode, a gente conseguir fazer algo para a gente deixar um futuro melhor para as próximas gerações que seguirão além de nós. Muito obrigada. Paola, excelente a sua fala, né? Eu já conhecia uma parte do programa de empreendedorismo do Sebrae, e eu sei o quanto que desenvolver comportamento é importante, não somente para quem vai empreender, mas para qualquer atividade profissional que essa pessoa vá exercer. E quando eu pensei nesse painel, né, para falar de futuro, para poder falar de educação, para poder falar de gestão de aprendizagem, porque eu tinha dentro de mim que tinha uma conexão muito grande do Idealize e com um projeto que o Sebrae vem desenvolvendo nas escolas e que ainda é pouco, né, solicitado, porque é de forma gratuita, e eu acredito que tem muita oportunidade, né, de ser implementado em escolas públicas e também em escolas privadas. Eu me recordo, quando eu assumi a coordenação do curso de Educação Física, estava montando a grade curricular em 2018, e eu coloquei uma disciplina de empreendedorismo, justamente para poder trabalhar comportamento daqueles alunos, que se algum daqueles, por acaso, não quisesse ser professor, ou não tivesse um espaço no mercado de trabalho,
mas que ele pudesse empreender e abrir o seu próprio negócio. E eu acredito muito nesse comportamento e nesse futuro. Quero te fazer uma pergunta, Paola. Se alguma escola, né, estamos aqui com a secretária de Educação e toda a sua equipe, tem aqui também nossa rede de educação aqui da FAA, a Rede Arco Verde, se alguma escola quiser aderir, mas não aderir, conhecer mais o projeto, ter uma visita técnica, como que funciona para poder fazer contato com vocês e conhecer mais o programa que o Sebrae pode desenvolver dentro da escola? A gente tem o portal da Escola Sebrae de Negócios, então esse portfólio tem tudo muito detalhado lá, mas eu vou deixar meu celular 24 988 32 2020. Podem me chamar, tá? Que a gente marca, vem com a equipe. A gente tem uma gerência de educação que hoje é comandada pelo Antônio Cronenberg, que veio do IBMEC, é uma pessoa também que acredita muito nesse processo. A gente vem, a gente explica, porque aí a gente traz o portfólio, esgota todas as ações, é feito um plano de trabalho e um convênio, e a única exigência do município ou da escola pública ou privada é a gente estabelecer esse plano de metas. Como isso, de fato, chega no aluno? Porque como a gente faz isso em camadas, né, a gente primeiro mobiliza o professor, para que o professor entre com isso na aula. Muitas vezes isso vai em matérias de projetos, dada a dificuldade de, às vezes, não ter a emenda, né? A emenda não está na grade curricular. Então, isso é feito transversalmente, a gente vai orientando o município e o projeto é implantado. Eu tenho muito orgulho, meu filho estuda no Interativo, em Volta Redonda, no primeiro ano de ensino fundamental. Eu vi a grade dele, eu falei, meu filho, como foi a aula? Eu já sabia que ia ser a metodologia nossa. O Interativo opera com a nossa metodologia, o Colégio Batista, tem vários lá em Volta Redonda, particulares que já operaram. Eu falei, filho, como foi a sua primeira aula? No primeiro ano de ensino fundamental. Ele falou, mamãe, graças a Deus que não era tal da filosofia. Porque, eu falei, e por que você achou que essa aula era melhor que filosofia? Aí ele falou assim, porque ela começou perguntando o que a gente ia querer ser. E como isso poderia... Ele não falou, ele não lembra a palavra que ele usou agora, mas ele correlacionou o projeto de vida com o sonho, né? Então, aquilo me marcou muito. Em toda a metodologia, eles têm os projetos. Para vocês terem uma ideia, em Cantagalo, a cidade para com a feira dos alunos empreendedores. E hoje a feira é tão grande, tão grande, tão grande, que ela virou a feira dos alunos e dos pais dos alunos, né? Tamanha é a potência. A gente sente muito orgulho em Coatis, por exemplo, a gente teve professoras que foram capacitadas pelo GEP e que hoje é dona do buffet, o maior buffet da cidade. E ela só despertou o empreendedorismo dela na medida em que ela teve contato com o projeto pedagógico e o plano de aula. Tá? Então, a gente está super à disposição, está super aberto, tem a equipe lá da Escola de Negócios inteira que me dá suporte aqui para que a gente possa atender todos vocês. E, sim, a gente quer disseminar e a gente tem o desafio de levar a educação empreendedora e a educação financeira. Eu não apresentei aqui, mas hoje a gente já tem o projeto pedagógico todo de educação financeira montado para as escolas, tá? E é essa parte que a gente pode ser um ferramental para o Idealize em metodologias, né, que podem ser complementares para o projeto, e a gente também está à disposição de vir com o Cronenberg aqui para conversar com você. Eu acho que ele precisa conhecer o Idealize. Perfeito, Paola. Mais uma vez, muito obrigado, né? Aproveito aqui a presença de toda a equipe da Secretaria de Educação, também para colocar à disposição a Associação Comercial para qualquer evento que vocês quiserem desenvolver com educação empreendedora, e que eu tenho certeza que quando eu levar o projeto para a Associação Comercial, a gente vai poder custear o que vocês precisarem de apoio para nossas crianças aqui do nosso município. Então, todo o suporte da ACIVA para que esse projeto possa ser desenvolvido aqui na nossa cidade, que a gente possa desenvolver alguma feira em algum evento no futuro da nossa cidade também. Eu tenho mais uma pergunta aqui para o professor José Rogério, já caminhando um pouco aqui para o
para o final, né? A gente sabe das dificuldades quando a gente cria essas parcerias com o setor público, né? Já foi falado em painéis anteriores aqui de planejamento e urbanismo, que os ciclos são de 4 anos, podendo ser de 8 anos, então isso acaba dificultando um pouco até a gestão e o planejamento a médio e longo prazo do que realmente se deseja entregar para a educação pública. Mas a minha pergunta é o seguinte: até o momento, né, qual foi o maior obstáculo, né, que a Fundação teve para poder implementar o projeto, né, Idealize? Assim, eu sou muito realista, né? Eu entendo que na gestão você precisa ter fatos e dados para tomar decisão. Eu sou um discípulo do professor Falcone, então acredito em PDCA, fatos e dados, análise para tomar decisão. Então trabalho com muito realismo, mas nesse aspecto da pergunta em si, eu vejo com muito otimismo. Eu vejo que as pessoas, os gestores, e aí a população, de uma maneira geral, está se despertando para a grande tragédia que a gente vem vivendo na educação pública. É uma educação pública que até 20, 30 anos atrás era referência, e muitos de nós estudamos em escolas públicas, e hoje, quando a gente tem a opção do nosso filho, a gente não coloca em escola pública. Na escola pública, o nosso filho ele começa o processo de alfabetização com 6 para 7 anos. Porque existe uma filosofia que a alfabetização tem que ser posterior à infância. Na escola privada, a alfabetização começa aos 3 anos de vida. Quando a criança está com 5, ela está pré-alfabetizada e, muitas das vezes, já alfabetizada. Então, hoje, eu não entendo, eu não vejo nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de obstáculo intransponível, muito pelo contrário, eu vejo que, cada vez mais, principalmente os gestores públicos responsáveis, estão com um olhar muito atento, e eles, como comprometidos na construção de um mundo melhor, querem construir uma educação pública melhor. Porque, sem dúvida nenhuma, e eu acho que ninguém tem dúvida quanto a isso, uma educação pública que não consegue alfabetizar 100% das crianças aos 7 anos, que não consegue que o estudante, ao final da jornada, o percurso inteiro de 14 anos, finalizando o ensino médio, só tenha 5% de proficiência em matemática, a gente entende que esse projeto falhou. E esse projeto precisa ser refundado verdadeiramente. Então, nesse sentido, na compreensão do todo, e cada vez mais se falando disso, que é importante, porque quando a gente é desclassificado nas quartas de final de uma Copa do Mundo, parece que o mundo acabou, o Brasil acabou. Mas quando a gente fica em último lugar no PISA, ninguém fala sobre isso. Quando a gente tem uma nota do IDEB, onde coloca o Estado do Rio de Janeiro em penúltimo nos 27 estados da federação, ninguém se preocupa com isso. Quando o Estado do Rio de Janeiro é o único estado da federação que perde 117 milhões de reais pela falta de aprovação de uma lei, ninguém fala sobre isso. E eu vejo que, cada vez mais, existe um movimento no qual as pessoas estão se preocupando com isso. E educação pública, da forma que existe hoje, ela não será suficiente para construir o Brasil que todos nós, de alguma maneira, almejamos e sonhamos. Então, acho que agora é hora de arregaçar a manga e trabalhar muito com o método, uma ciência de gestão, para que a gente possa entregar resultados cada vez melhores. E, fundamentalmente, que a gente possa deixar com que nossas crianças voltem a ter a possibilidade de sonhar na construção de um futuro melhor. A gente está, infelizmente, destruindo os sonhos das nossas crianças. E o pior que não é da minoria, o pior que é destruindo o sonho da maioria esmagadora das nossas crianças. E chegou a hora da população brasileira, de uma maneira geral, da sociedade organizada, botar um basta nesse processo e a gente construir uma educação pública de muita qualidade. Professor, aproveitando a sua fala, é a última pergunta até para encerramento, né? Não posso deixar de dar uma apertada a mais no senhor, que eu tenho poucas oportunidades para poder fazer isso, até porque eu também sou funcionário dessa casa, e com muito orgulho, porque eu sei a relevância dessa instituição para a nossa cidade e também para a nossa região. Eu venho trabalhar aqui com muito orgulho e sei das entregas que essa fundação faz. Mas não posso deixar de fazer uma pergunta que talvez um pouco mais ousada para esse projeto do Idealize. A gente sabe que a FAA tem colocado recurso próprio, né, nesse projeto Idealize para diversas cidades aqui da nossa região, inclusive Valença, para poder apresentar resultados relevantes e mostrar que é possível fazer.
Mas, como o senhor mesmo falou, existe um projeto maior, né, que você quer levar o projeto Idealize para todo o Brasil. Eu acho que não dá para a Fundação sair daqui e querer levando isso para o Brasil inteiro, porque isso tem um custo. Então, existe um programa, né, que a Prefeitura possa contratar a Fundação para que dê um suporte, um apoio nesse projeto educacional. Mas a minha pergunta é o seguinte, esse produto, né, como que ele pode deixar de ser uma missão da Fundação, que é uma missão nossa, né, institucional, né, alfabetizar as crianças na idade certa, ajudar na gestão da aprendizagem, para não ser mais um produto educacional que vai ser entregue para a Prefeitura? Como que nós vemos isso acontecendo no Brasil afora? O que vai diferenciar o Idealize desses produtos educacionais que já são entregues no Brasil, né, muitos por dinheiro e não por missão? Fundamentalmente, tem uma grande diferença. Quando a gente concebeu o Idealize, a gente concebeu ele num formato de transferir tecnologia, transferir conhecimento. O protagonismo ele permanece sendo da rede municipal e dos gestores municipais. O que a gente faz é transfere conhecimento e cria uma nova cultura, que é a cultura da aprendizagem, a cultura do ciclo de melhoria contínua. Transferindo o método para a secretaria, independente de quem for o secretário, o método vai estar aculturado naquele ambiente. E não vai se trocar 100% das pessoas, não é assim que funciona. Então, a gente preserva aquilo que é mais central no processo, que é um método. Método aculturado é resultado sustentável de longo prazo. Então, é dessa forma que é um grande diferencial. A gente não criou um produto para que a secretaria ficar refém eternamente da Fundação. A gente transfere o conhecimento, transfere o método e cria o aculturamento da gestão da aprendizagem. E é isso que a gente viu em todo o estado do Ceará e principalmente na cidade de Sobral. A cultura da aprendizagem, a cultura da gestão da aprendizagem está nas pessoas. Então, no momento que eu conversava com uma coordenadora pedagógica numa escola da periferia, eu sentia a mesma cultura de gestão da aprendizagem que eu conversava com o secretário no prédio da secretaria. Da mesma forma, eu conversava com o inspetor da escola e todos entendiam o mecanismo de gerir a aprendizagem. Então, é dessa forma que a gente acredita que o que o Idealize faz, nenhum outro projeto desse país faz igual, porque a gente não está disposto a ser bengala eterna de uma secretaria. Nós estamos preparados para transferir conhecimento, transferir tecnologia e preparar que essa secretaria e as pessoas, porque na vida, e aí eu tenho um entendimento do Abílio Diniz, que para mim é fundamental na gestão de negócios. Existem dois pontos fundamentais, duas alavancas, pessoas e processos. Tecnologia é meio. Então, para mim, o foco é nas pessoas, desenvolvimento das pessoas, e é isso que a gente faz. E processos. Processo bem organizado, orquestrado, com pessoas capacitadas, a gente gera produtos bons. E o produto que a gente está falando aqui é aprendizagem. E é isso que a gente sabe fazer, e ninguém faz igual a gente faz. E eu falo com eles, se fizer errado, eu vou chamar a atenção de vocês. Vocês façam bem feito, porque as crianças têm que aprender. Professor Rogério, muito obrigado. Paola, quer dar as últimas palavras? Não, ela tem que falar. Eu só para me despedir aqui, agradeço aqui o tempo de cada um de vocês, agradeço aqui a parceria. Eu posso ter até entendido aqui como uma brincadeira, mas é a realidade. É muito respeito com o recurso da Fundação e qualquer recurso que a gente ganhe, seja público ou privado. Então, com muita responsabilidade, o nosso time de 2.300 colaboradores está diariamente trabalhando para entregar o melhor. E, se não entregar, vai ter uma chance de se desenvolver, mas, se não se desenvolver, também a gente troca as pessoas, com muito respeito e carinho com cada um. Mas aqui é entrega de resultado, porque o que importa é a aprendizagem das crianças. E aqui eu trago um desafio coletivo, e ele é coletivo, mas é individual, e a gente está vendo uma série de alavancas e mecanismos importantes para que a gente mobilize as pessoas. Uma coisa que a gente fez pela primeira vez na história da nossa instituição de 61 anos foi o que a gente chama de FAA Solidário. Até o meu microfone cortou, porque eu já estou falando demais. FAA Solidário. A gente reúne 70 a 80 colaboradores da Fundação e a gente foi, ano passado, com uma parceria extraordinária com a Prefeitura de Valença, para uma escola lá no Cambota, onde a gente fez um embelezamento daquela escola. Que experiência extraordinária. Eu fui um
dos voluntários desse processo. Não existe nada mais poderoso do que a força da mobilização individual. E eu estava lá, ajudando a plantar uma flor, uma grama, que vai deixar a escola mais bonita para segunda-feira os estudantes chegarem e ter um outro sentimento de acolhimento naquela escola. Então, são várias alavancas de mobilização desse processo. E é isso que a gente precisa como país. Então, eu finalizo aqui definitivamente com uma frase da Adélia Prado, uma poetisa brasileira das mais conhecidas: eu não quero a faca, eu não quero o queijo, eu preciso é ter fome. E eu espero que cada um de vocês tenham fome para ajudar a construir uma educação pública de qualidade que esse país merece e as nossas crianças merecem. Muito obrigado. Professor José Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Tem duas instituições que eu tenho grande admiração. Uma eu trabalho nela, que é a FAA, que trabalha com método, né, e trabalha com meta, e o SEBRAE faz a mesma coisa. Eu me identifico muito com o SEBRAE, que o SEBRAE tem projetos, tem entregas relevantes e tem meta, e tem acompanhamento do processo. E é isso que faz com que o SEBRAE tenha tanta relevância, não só para Valença, mas para todo o Brasil. Bom, é até difícil falar, né, gente, depois disso. Mas agradecer em nome do SEBRAE, né, o nosso diretor acabou de sair daqui, é um entusiasta de desenvolvimento territorial, o nosso presidente do conselho está aqui assistindo, porque eu acho que o que nos move é ver esse Estado prosperar, esse país prosperar. E eu acho que o grande barato do Sistema S, né, é a gente usar o S do social, é fazer com que todos esses recursos eles consigam chegar nesses espaços. A gente nem conversou aqui, vocês podem ver que eu pulei vários slides, porque a gente não falou aqui de inclusão produtiva, e a gente faz empreendedorismo na inclusão produtiva com os municípios, né? E quando a gente vê, por exemplo, o que a gente fez em 11 condomínios do Minha Casa Minha Vida, e vê aquelas mulheres chefes de família que não tinham renda nenhuma, e 3, 4, 5 filhos, passarem a conseguir vender porque a gente entrou, porque o Senai entrou, porque o Senac entrou, né? Isso não tem preço. Eu costumo dizer para a minha equipe aqui que trabalha no território, que lá no SEBRAE a gente tem um mantra, né, que a gente precisa sentir o cheiro do território. E sentir o cheiro é isso. É viver dessa perspectiva, dessa realidade, onde como a gente pode entrar com responsabilidade, com esse arcabouço de recurso que nos foi dado pela sociedade, para que, sim, a gente gere resultado, né? A gente está aqui com um time inteiro, nosso time de crédito está aqui, Marquinhos vai falar daqui a pouco, nosso time de mercado está aqui fazendo a rodada de negócio, nosso time da indústria estava aqui entregando o estudo de encadeamento produtivo, e a gente, né, se dedicou ao evento, a mobilizar as lideranças locais, porque é nisso que a gente acredita. A gente acredita nessa força, nesse inconsciente coletivo que é capaz de fazer transformação, e a gente só deu uma pincelada aqui em todos esses projetos que a gente já realiza, muitas vezes silenciosamente, né? E quando o Leandro trouxe assim, poxa, vamos falar de educação, do que vocês fazem, eu falei, cara, vamos falar. Talvez a gente nunca tenha abordado isso aqui em Valença, nessa proporção. Assim como o Leandro topou, quando eu falei assim, poxa, eu estou há 26 anos no SEBRAE, eu entrei estagiária, aluna de uma faculdade, eu sou oriunda de uma escola pública aqui da região, né? Então, e estou aqui até hoje, eu falei assim, caraca, a gente nunca fez o estudo das grandes empresas, me dá entrada nas grandes empresas que eu vou entregar as demandas, e vamos juntar a FAA, vamos juntar a associação, vamos juntar todos os parceiros aqui, para agora conectar essa pequena empresa nessas indústrias. Doe o que doer, né? Leve o tempo que for, porque desenvolvimento também é isso. E vocês têm aqui o queijo, né? Vocês estão aqui com o queijo na mão, vivendo essa história de alguns malucos que resolveram acreditar, que resolveram fazer diferente, e vocês estão projetando a cidade de vocês nacionalmente. Eu estive lá no Mundial agora, né? O quanto isso custa? O Prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora é de Valença, no estado do Rio, com um projeto de queijo que não é só o SEBRAE. Eu conto pelo menos 11 instituições atuando, cada uma no seu papel. E eu acho que é isso, né? Esse inconsciente das pessoas juntas acreditarem no desenvolvimento, e a gente está aqui para servir todos vocês, e a gente sente muito orgulho de estar aí na trincheira com parceiros
tão importantes que não desistem nunca. Contem com a gente. Obrigada. Obrigado, Paola.